Eu continuo aqui com o Wilson Lima, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, foi atacado por Eduardo e Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Por causa de quê? Declarações que deu no início da semana. Por causa de quê? É coisa de mineiro, muitas vezes fala assim, né, Graeb? Na verdade é por quê? Mineiro fala, né, com aquele sotaque interiorano, de brincadeira. Por quê? É Por quê? por quê, né? É por causa de quê? Bom, por causa de declarações que deu no início da semana. Zema citou em evento na última segunda-feira diferenças entre ele e o ex-presidente da República. Abre aspas. Em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho nenhum parente. Então, temos aí uma diferença. Família para lá, negócios e carreiras para cá. São algumas diferenças, mas eu tenho muito mais proximidade com ele, Bolsonaro, do que com quem governou Minas antes. Fecho aspas. Zema se referiu ao PT no final da fala. Seu antecessor no cargo foi Fernando Pimentel. O governador também mencionou diferenças entre ele e Bolsonaro em relação à conduta que tiveram na pandemia. Zema tomou 4 doses de vacina contra a Covid e incentivou a população de Minas a fazer o mesmo. Abre aspas. Sou de um partido diferente dele, Bolsonaro. Durante a pandemia, tive uma posição totalmente diferente da dele. Abre aspas. Olha, totalmente não foi, não. Pode ter se vacinado e tal, mas passou vários panos para o Bolsonaro naquela época em relação a posturas dele. É claro que não foi completamente igual, porque igual ao Bolsonaro, só os influenciadores a serviço dele, né, que faturaram um bocado ali ao longo dos últimos 4 anos, depois foi tudo despejado. Né? Em outro evento que ocorreu no fim de semana, o governador de Minas defendeu a união da direita no país. Em resposta às declarações, Eduardo Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais uma matéria do portal R7 de março de 2021 que dizia que lojas da família de Zema ficaram abertas e funcionaram normalmente durante o período do isolamento social. Na publicação, o deputado escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, vamos unir a direita, família para lá, negócios para cá. A propósito, eu e meus irmãos fomos eleitos, e bem eleitos graças ao Jair Bolsonaro. Fecho aspas. Carlos Bolsonaro também fez ataques a Zema por meio de suas redes sociais. Abre aspas. Atacar a família acontece bastante quando não parecem gostar muito dos seus e acabam usando essa baixeza digna de um malandro com cara de pastel. Fecho aspas. O vereador do Rio de Janeiro, quer dizer, o vereador federal, internacional do Rio de Janeiro, mas que voltou a ser só do Rio, né, depois que o papai perdeu a eleição, também chamou o governador de Minas de insosso e malandro e disse que ele traz consigo uma colocação ardilosa digna de João Dória, aquele que pede desculpas a Lula depois de sempre ter usado Bolsonaro. Foi o que o Carluxo disse. João Dória pediu desculpas a Lula por declarações mais incisivas que fez no passado, um posicionamento de fato vexaminoso. Agora, Wilson, os filhos de Jair Bolsonaro estão mostrando na prática aqueles que acreditavam que a família Bolsonaro poderia catapultar Romeu Zema, colocá-lo como um protagonista, apoiando numa candidatura presidencial, que eles querem ser protagonistas sempre. Eles não aceitam a menor constatação, que às vezes não é nem uma crítica, não é nem uma divergência, é uma simples constatação. Quer dizer, a família Bolsonaro, de fato, fez vários políticos na aba do patriarca. E essa turma sempre acabou sendo privilegiada na abinha do pai. Então, assim, o Zema não fez muito mais do que uma constatação e tentou fazer uma distinção em relação à família dele, porque não tem filhos ali, até onde eu sei, se você souber aí diferente, me fala, que estejam sendo eleitos com o apoio dele e conseguindo aí, eventualmente, boquinhas. Né? O Bolsonaro queria colocar o Eduardo como embaixador do Brasil em Washington. Né? Eu lembrava na época de Joaquim Nabuco, de Vinícius de Moraes, de tanta gente boa, o Meira Pena, tantos diplomatas que o Brasil teve, e queria botar Eduardo Bolsonaro para representar o Brasil nos Estados Unidos, e falou num vídeo, tem filé mignon, eu quero dar filé mignon pro meu filho mesmo, né? Daquele jeito dele. Então, essa postura de boa parte do Partido Novo, de bajular
a família Bolsonaro, principalmente a turma mais alinhada ali, da bancada federal, Marcel Van Hatten, etc., ela mostra uma limitação. Quer dizer, se você não fica, né, totalmente alinhado, você acaba sendo alvo de ataques e retaliações. Aquilo que, inclusive, nós já falávamos aqui no papo, né, Felipe? Quer dizer, que o Romeu Zema, para ele conseguir se capitanear para alguma candidatura presidencial em 26, ele precisaria convencer o clã Bolsonaro de que ele realmente é o candidato ali da família. E, assim, aconteceu basicamente o óbvio, né? Não é muita novidade. Esse tipo de postura não é muito novidade, né? Afinal de contas, qualquer político, né, que tenta atravessar ali a família Bolsonaro, ele vai ter problemas porque há, de fato, um movimento pró-Bolsonaro muito forte, né? Então, não é simplesmente você bater no peito e dizer, eu quero ser candidato. Não, eu preciso convencer o ex-presidente da República a, de fato, endossar a sua candidatura. Algo que acontece também no PT, tá? Então, assim, são polos distintos, mas com uma personalidade, com comportamentos absolutamente semelhantes. Então, essa é a sina do Romeu Zema, que inclusive é também a sina do Tarcísio de Freitas, né? Se ele quiser realmente se ele almejar alguma candidatura para 26, quer dizer, só o fato dele ter, no início do ano, conversado com o Haddad, ter feito toda uma articulação ali relacionada à reforma tributária, articulação essa que beneficiou São Paulo, já foi suficiente para ele ser alvo de críticas ali do ex-presidente da República e ser rifado por esse núcleo mais próximo do ex-presidente. Então, é uma realidade com a qual o Zema não está afim, ele não quer lidar com essa realidade, então, para ele faz muito mais sentido você sair pela tangente, já que ele não conseguiu essas bênçãos, né, para 2026. Então, é engraçado, né, Felipe? Porque a gente está falando aqui de 2023, temos ainda 3 anos para discussões sobre a próxima eleição geral, mas o que já se vê é um cenário em que vamos ter 2026 aquele jogo do resta um, né? Você vai eliminando adversários aos poucos e aí vamos ver quem consegue chegar em 26 com condições de disputar a presidência da República contra o Lula, né? Porque esse já está definido. O Lula logo na largada já acabou com o ânimo de todo mundo. Flávio Dino, Fernando Haddad, já falou, olha, aqui não vai ter para ninguém, eu vou ser candidato à reeleição e ponto, acabou. Né? A direita que ainda tem que achar um candidato aí forte e que tenha condições de disputar, né, de brigar pela presidência da República nas próximas eleições, né, Felipe? Mas fica a lição para o Romeu Zema, para o Partido Novo e para os partidários, para os adeptos aí, para quem ainda torce pelo Partido Novo. O bolsonarismo, a família Bolsonaro principalmente, que é a liderança desse grupo ou movimento, só aceita a subserviência total. A partir do momento que você fizer alguma constatação que soe negativa aos ouvidos deles, eles vão partir para o ataque pessoal, para a desqualificação, para a demonização, e vão tentar queimar a reputação dessas pessoas. Então, eles sempre foram assim, e quem acaba se iludindo, uma hora percebe qual é o preço a pagar.